Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Marconi Santos. Como sempre tive interesse em compreender a matemática, assim como a informática, da forma mais profunda, indo além das fórmulas e buscando entendimento das ideias que dão origem a elas, eu criei este canal para compartilhar esses interesses e ajudar outras pessoas que também desejam aprender cálculo de maneira sólida e bem fundamentada. Para isso, criei esta playlist onde vou explorar com o objetivo no livro O Cálculo com Geometria Analítica, volume 1 de Louis Leitold, cujo objetivo é apresentar de forma clara e organizada as definições, teoremas, corolários, demonstrações, dentre outras, que compõem esta obra clássica. Cada vídeo será uma oportunidade de aprofundar conceitos, estudar as provas matemáticas e desenvolver a intuição necessária para aplicar o cálculo em diferentes contextos. Se não tem base alguma e quer aprender cálculo passo a passo, com clareza e rigor, este é o lugar. Seja bem-vindo e vamos juntos nesta jornada pelo mundo do cálculo. Feito esta apresentação, nós iremos ver agora a definição 1.1.1 do capítulo 1. Para você que está enferrujado, vamos revisar os conjuntos. Primeiro, a gente tem o conjunto dos números naturais, que compreende dos números positivos, inteiros e o zero. Eles são muito utilizados para contagem. Já no seguinte conjunto, a gente tem os números inteiros, que envolvem os números positivos e o zero, juntamente com os seus simétricos, seus opostos, que são os negativos. Com isso, a gente pode imaginar um peixe onde os números naturais é o olho, os olhos, né? E a cabeça, os números inteiros. Então, esse conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. E, consequência disso, vem os números racionais, que são os representados por frações. E esses números, o numerador e o denominador, são números inteiros, com exceção do denominador, que não pode ser o zero por causa da inconsistência matemática. E logo em seguida, podemos ver que os números racionais, ele contém os naturais e também os números inteiros. Então, ele é maior do que os inteiros e os naturais, porque ele está fazendo parte, né, do próprio conjunto dos racionais. E os irracionais, ele é como se fosse uma cauda, mas só que essa cauda, vamos imaginar que não faça parte do corpo do peixe. Então, essa cauda, ele é os irracionais. Ele é diferente dos números racionais, dos números inteiros e dos naturais. Tá bom? Mas sendo que os algarismos são os que são utilizados para a composição deles. Eles são representados por dízimas não periódicas e não vai ser possível colocar esse número em uma forma de fração. Então, ele não faz parte do conjunto dos números racionais. Temos os números reais. Os números reais é o maior entre eles, que vai compor todos os números em um só conjunto, que essa letra é atribuída para ficar mais simples do que a gente ficar colocando conjuntos específicos a qual esses números vêm a fazer parte. Então, o conjunto dos números reais é um dos mais utilizados atualmente, que ele é a união dos números racionais com os irracionais, mas ainda temos um conjunto que é o conjunto dos números complexos, que ele envolve a raiz quadrada de número negativo, é a base desse número, muito usado em análise e em geometria analítica também, né? Que é o caso deste livro. Então, podemos imaginar que esse peixe está dentro de um aquário. O aquário é o conjunto dos números reais
e os complexos seria a casa. Então, o conjunto R ele está contido no conjunto C dos complexos. Então, os reais está contido nos complexos. Agora, observando a definição, mostra que se A, definição 1.1.1, se A e B pertencem aos reais, o que é que ocorre no I? Índice I, A menor que B. Se e somente se B menos A for positivo. E o inverso do sinal, se A menos B também for positivo. Né? Que o inverso desse símbolo é o maior que. E aqui o inicial é o menor que. Então vamos analisar esse caso aqui de uma maneira mais geral. Depois iremos mais específica com ilustrações. Temos aqui que o A e B pertencem aos reais. Então ele pode ser qualquer número que a gente possa imaginar, com exceção dos números complexos. A definição diz que é comparar. Comparar é saber quem é o maior e quem é o menor. E usando o sinal de diferença, né? Que foi os dois casos analisados. E aqui usamos bastante também o símbolo de se e somente se, que ele tem o intuito de equivalência. Fica a nível de conhecimento de vocês, caso ainda não saiba. Né? Então, fica mais simplificado, colocado também desta maneira, que porventura venha a ser utilizado em alguns casos. Né? E aqui é positivo, porque significa que pertence ao conjunto dos números reais. E eles são positivos, ok? Não importa se é inteiro, se é racional, se é natural. O que importa é que faz parte do conjunto dos números reais. E a nível de curiosidade, vamos ver quando eles forem iguais. A ilustração no livro mostra que 3 é menor do que 5, pois 5 menos 3 é igual a 2. E isso é positivo. No segundo ponto aqui, nós temos menos 10 menor que menos 6, pois menos 6 menos que multiplica menos 10 é igual a 4. E isso, de fato, é positivo. Vamos considerar essa situação como A menor que B. A menor que B. Vamos mostrar isso se somente se o menos 10 menor que menos 6, que aqui no caso o A é o menos 10 e o B é o menos 6. Observe que a gente pegou essa condição do A menor que B da condição I, né, que conclui-se que se somente se B menos A for positivo. Então é o que a gente quer concluir aqui. B, que é o menos 6, menos, de onde é esse menos? Esse menos é aqui da condição, ó. B menos, tá aqui o menos, e o A. Então, esse menos 10, ele vem do menos 10. Por isso que eu estou querendo mostrar de onde vem essas situações de dois sinais. Então, menos vezes menos, isso aqui vai resultar em mais. Então, menos 6 mais 10, que resulta em 4, que é realmente positivo, né? Como já estava mostrando aqui. Nesse outro ponto, terceiro, é 7 maior que 2, pois 7 menos 2 é 5, então isso aqui está bem claro, né? Para mostrar que é positivo. Nesse segundo caso, como é semelhante ao anterior, e vamos ver como é que ficaria isso aqui na reta, eu tenho menos 2 é maior, sinal invertido, então é a segunda condição que a gente vai pegar, que é menos 7. Então a gente vai ilustrar aqui que o A, ele ao invés de ser menor, ele vai ser considerado maior que B. Então aqui, a gente tem que o A é o menos 2,
E o B é o menos 7. Se considerarmos o A maior do que B, nós vamos ter que fazer o A menos o B ser positivo. Então, igual, quem é o A? Menos 2 menos o B, que é menos 7. Lembre-se que o menos é da condição de subtração já inicial. Isso é igual a menos 2 mais 7, que é igual a 5, que a gente já sabe a resposta na condição dada. Então, aqui, se a gente for refletir numa reta numérica, como vai ficar? Tendo o centro dela como 0, o meio, os elementos à direita vão ser todos positivos e tendendo ao infinito. E aqui, no sentido contrário ao zero, serão os números negativos, os seus opostos, ou simétricos. Então, o menos 2, ele é mais próximo do zero do que o menos 7. Então, mostra que quanto mais próximo o número negativo ele estiver do zero, ele será maior. Então, a condição aqui é a seguinte: vai ser sempre assim, nesse sentido. Qualquer número que eu colocar aqui à esquerda será menor do que eu colocar aqui à direita. Mas aqui no caso, se eu tiver o número 2, por exemplo, positivo, e o 7 positivo, então o maior vai ser sempre o que estiver mais à direita. Inverte a condição do sinal. Então, no último ponto que vamos analisar, ele é 3 quartos maior que 2 terços. Nessa condição, vai implicar que tira o MMC para observarmos a situação. O MMC de 4 e 3, a gente pode usar aquele critério da fatoração, né, do MMC de 4 e 3. Vamos fatorar o 4 e o 3. Isso por 2 vai dar 2 e sobra 3. E aqui por 2 sobra 1 e desce o 3. E o 3 e sobra 1 e 1. Aqui o MMC vai ser 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, aliás, 4 vezes 3, 12. Então, o nosso MMC aqui é 12. 12 vai passar a ser o novo denominador dessas duas frações. Então, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. E o sinal de maior, que mostra que o primeiro membro, 9 sobre 12, ele tem maior quantidade de partes do que o segundo membro. E na subtração de 9 sobre 12 menos 8 sobre 12, isso resulta em 1 sobre 12, que é positivo, como mostra aqui a condição. Vamos refletir mais um pouco sobre o sinal de desigualdade, que no caso é o maior e o menor. Por exemplo, se B é maior que A, então B menos A, né? No caso, se B é o primeiro caso, é maior do que A, então se eu pegar um número maior, subtrair pelo menor, o resultado será positivo. A mesma coisa, a recíproca dele, se eu pegar que A é maior que B, então A menos B deve também ser positivo, independentemente se o sinal dele for negativo ou não, será positivo. Vamos ver em alguns exemplos a seguir. Trazendo algumas reflexões, podemos imaginar que nessa primeira situação, o B ele é maior do que A, então a situação é o quê? Subtrair 5 do 2, né? Se B menos A, 5 menos 2 é igual a 3, que é maior do que 0. Isso implica que
2 menor que 5. Maior que zero, né? A gente sabe que são valores positivos, tá certo? Então, B é igual a menos 3 e A igual a 1. O A é maior do que zero, então vamos subtrair o menos 3 do número A. Olha só como vai ficar essa situação. Eu vou pegar o A menos o B, vai ficar igual a 1 menos 3, que vai ser igual a 4 positivo, por incrível que pareça, né? A gente a priori pensa que vai ser um número negativo, que não vai dar certo, mas sempre o resultado é maior do que zero, provando a definição. Aqui a gente já até viu esse mesmo caso, onde temos o menos 7 e o menos 2, que o menos 2 é maior que menos 7, então B menos A, menos 2 menos menos 7, que resulta em 5, que é maior do que zero. Isso mostra que essa definição é verdadeira. Agora vamos à curiosidade. Quando eles forem iguais, o que é que vai acontecer, gente? Vejamos, B menos A ou A menos B, tanto faz porque são iguais, o resultado é zero, e zero não é positivo. É zero, zero é nulo, não tem polaridade, nem é mais, nem é menos, nem é positivo, nem é negativo. Então, nem A menor que B, nem A maior que B. Logo, A igual a B. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative as notificações para estar acompanhando mais desses vídeos. Muito obrigado, tchau, tchau.